E aí, tudo certo? Se você está no mundo dos concursos, com certeza já ouviu falar da sigla FGV e talvez até tenha sentido um arrepio. Bom, hoje a gente vai fazer exatamente o contrário do que todo mundo faz. Em vez de temer, a gente vai decifrar essa banca. Vamos desmontar a FGV peça por peça para transformar esse medo em pura estratégia de aprovação. Bora mergulhar nisso. Para muita gente, a resposta para essa pergunta é um sim gigantesco, né? Parece que a fama da FGV chega antes da prova. Ela é complexa, é cansativa, quase a vilã da história de quem estuda. E olha, essa sensação não é à toa, não. Os motivos estão aqui, ó. São aqueles textos que parecem não acabar nunca, uma prova de português que já virou lenda de tão difícil e o pior de tudo, o cansaço mental. É ele que faz a gente errar aquela questão que se fosse em casa, com calma, seria fácil. E para completar, ainda tem questão que mistura tudo e alternativas que são tão parecidas que parece um jogo dos 7 erros. É exatamente esse cenário que a gente vai aprender a dominar a partir de agora. Para isso, a gente precisa de um plano de ataque claro. Primeiro, vamos entender de onde vem essa fama toda. Depois, a gente vai fundo no DNA da banca para sacar o que ela realmente quer. Aí, a gente analisa as questões, monta nosso plano de batalha e, no final, aprende a dominar a prova. Fechado? Começando então pela reputação dela. Sim, a FGV é temida e tem motivo para isso. Mas o primeiro passo para superar um obstáculo é entender por que ele parece tão grande. A real é a seguinte, a banca é sim inteligente. Ela não está procurando gente que só decora a lei. Ela quer gente que raciocina. As provas são muito bem feitas e valorizam quem tem uma base de verdade. A dificuldade existe, claro, mas não é um monstro. É um adversário que tem um padrão. E todo padrão, meu amigo, pode ser decifrado. E para decifrar esse padrão, a gente precisa entender o DNA dela. Como é que a FGV pensa? O que ela está buscando num candidato na hora de elaborar uma questão? É isso que vamos ver agora. E essa tabela aqui, ela resume tudo. É a virada de chave. Aquele estudo focado em decorar, o famoso decoreba, simplesmente não vai funcionar com a FGV. Pode esquecer. Ela adora apresentar historinhas, casos práticos, que te forçam a aplicar o que você sabe. Quem estuda para entender de verdade, para raciocinar em cima do conteúdo, está no caminho certo. Quem só decora vai ficar para trás, porque a FGV não costuma repetir questão. Isso leva a gente a um conceito importantíssimo. A FGV é uma banca camaleão. O que isso quer dizer? Que ela se adapta. Uma prova para a área fiscal vai ser diferente de uma para a área jurídica, óbvio. Mas a essência, o DNA dela de cobrar análise, contexto e raciocínio, isso aí não muda nunca. Então, a filosofia da banca se resume a isso aqui, ó. Casos práticos, análise crítica, questões que podem misturar matérias numa boa, tipo direito administrativo com português. Ela também vai cobrar o edital todo, não adianta focar só no que mais cai. E no fim, quem ela premia? Quem tem base, quem estudou a fundo, quem realmente entendeu a matéria. Ok, agora que a gente já entende a mente do nosso adversário, vamos analisar as armas que ele usa, as questões. Conhecer a estrutura de uma questão da FGV é o primeiro passo para se defender. Uma questão típica da FGV é mais ou menos assim. Primeiro vem a historinha, aquele anunciado enorme contando um caso, cheio de detalhes. Depois vem o comando, que é a pergunta de fato. E por último, as alternativas, que geralmente são longas, detalhadas e muito, mas muito parecidas, feitas para te confundir. E essa estrutura toda nos leva a 3 grandes desafios. O primeiro, e talvez o maior, é o cansaço mental. Ler tudo aquilo cansa demais. Depois, a já lendária dificuldade do português. E para amarrar tudo isso, a gestão do tempo se torna crítica. Muita gente boa perde a vaga não por não saber, mas por não conseguir administrar o relógio e a própria energia. Certo. Até aqui, a gente fez o diagnóstico completo da situação. Agora, a gente vai entrar na parte da solução, nas estratégias práticas. E se essa primeira parte já te deu uma luz, já clareou as ideias, aproveita agora para curtir e seguir o canal, porque assim você não perde nenhuma dica que vem pela frente. Com o adversário totalmente analisado, chegou a hora de montar o nosso plano de batalha. É aqui que a gente pega todo esse conhecimento e transforma em ação, em estratégia de verdade para buscar a aprovação. E a vitória aqui, pessoal, acontece em 2 frentes. Pensa assim, uma coisa é o que se faz durante os meses de estudo. É a hora de construir a base, de ganhar resistência, de entender a banca. A outra, bem diferente, é o dia da prova. Lá é hora de executar a tática, de gerenciar a energia e vencer a banca. Uma coisa não funciona sem a outra. Então, a tática durante os estudos é a seguinte, e isso é crucial.
Primeiro, construa uma base teórica forte. Depois, quando for fazer questões, resolva provas inteiras. Não adianta fazer questão solta, porque isso não simula o cansaço, que é o maior desafio da FGV. Tem que simular a realidade. E claro, se tiver discursiva, tem que treinar a escrita. E no dia da prova? A tática é cirúrgica. Primeira dica de ouro: leia o comando da questão antes do texto. Muitas vezes a resposta está ali e você nem precisa ler a historinha toda. Segunda, comece por português, enquanto a mente ainda está fresca. Terceiro, não empaque em questão difícil. Pula, marca e volta depois. E por fim, muito cuidado com aquelas palavras totalizantes, tipo sempre, nunca, que geralmente deixam a alternativa errada. Quando a gente segue esse plano, a nossa percepção sobre a prova muda completamente. A FGV deixa de ser aquela inimiga imprevisível e vira um adversário duro, claro, mas com golpes que a gente já conhece. E essa frase aqui, para mim, resume a mentalidade que todo campeão tem que ter. Não adianta ficar reclamando da banca. O jogo é esse, as regras são essas, o que a gente faz? Estuda o adversário, se prepara do jeito certo e vai para cima para vencer. No fim das contas, a grande mensagem é essa. A FGV não é um bicho-papão. Pelo contrário, é uma banca que recompensa quem estuda com inteligência, com estratégia, quem foca no raciocínio. Quem se prepara desse jeito, chega no dia da prova com uma vantagem enorme. Depois de toda essa teoria, de toda essa estratégia, fica a pergunta, né? Como é que se coloca isso em prática? Como é que se sente de verdade o ritmo, o cansaço e o estilo da FGV antes do grande dia? E a resposta é simples, com treino direcionado. Para quem quer levar essa preparação para o próximo nível, a Foca na Vaga tem provas e simulados que são a cara da FGV, replicando as condições reais. É a melhor forma de sentir na pele tudo que a gente conversou aqui. Para saber mais, é só entrar em contato pelo WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo. Um abraço e boa preparação!